Todos olharam, mas absolutamente ninguém viu. Nesse final de semana, uma jovem saiu de casa para viver uma experiência que deveria durar apenas alguns segundos. Um salto, uma aventura, uma memória para guardar. E ela simplesmente não voltou. Quando eu vi essa história, eu demorei para acreditar. Demorei mesmo. E como eu torci para que aquele vídeo fosse inteligência artificial. Eu confesso que, como uma boa melancólica, eu precisei de alguns dias para processar toda essa situação tão absurda e tão trágica. Quanto nós podemos aprender com essa situação? Teve uma pergunta que não saiu da minha cabeça. Não foi sobre a altura, não foi sobre o equipamento, sobre a aventura. Não foi sobre quem errou. Foi uma pergunta muito mais simples. Como que ninguém percebeu? Como que uma pessoa pode ser lançada de uma ponte sem estar presa à própria corda de segurança? E quanto mais eu pensava nisso, mais eu percebia que talvez essa pergunta não seja apenas sobre aquela ponte. Talvez ela seja sobre nós. Porque existe uma coisa que está se tornando cada vez mais rara no nosso tempo. A atenção, a verdadeira atenção. Não aquela atenção fragmentada que nós demos enquanto nós respondemos mensagens, assistimos vídeos, ouvimos alguém falar e pensamos em outra coisa ao mesmo tempo. Eu estou falando de uma atenção inteira, de presença, sabe? Da capacidade de realmente enxergar o que está diante de nós. Nós vivemos na época com mais informação da história. Temos acesso a instantâneas notícias, vídeos, cursos, livros e milhões de conteúdos. Mas, curiosamente, parece que estamos nos tornando cada vez mais distraídos. Sabemos mais, percebemos menos. Olhamos mais, enxergamos menos. E talvez esse seja um dos grandes paradoxos da nossa geração, porque a informação não é atenção, conhecimento não é presença. Você pode ter todas as instruções do mundo e ainda assim não perceber o que está bem na sua frente. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você já entrou em um cômodo e esqueceu o que foi fazer lá? Quantas vezes alguém falou com você e segundos depois você percebeu que não ouviu absolutamente nada? Quantas vezes você pegou o celular para responder uma mensagem e 20 minutos depois você estava vendo vídeos aleatórios sem nem lembrar porque tinha desbloqueado a tela? Eu mesma já me peguei voltando do trabalho na direção sem me lembrar de absolutamente nada do que eu vi pelo caminho. Como se estivesse no automático. E eu acho que isso acontece com todos nós. E eu não acho que seja porque nós somos irresponsáveis. Eu acho que nós estamos cansados, sobrecarregados e distraídos. A nossa atenção virou o recurso mais disputado do planeta. Tudo disputa a nossa atenção. Aplicativos, notificações, vídeos, todo mundo quer alguns segundos da sua mente. E quando a atenção ela se fragmenta o tempo todo, nós começamos a viver no automático. Fazemos movimentos sem consciência, nós tomamos decisões sem perceber, passamos pelos dias sem realmente habitar esses dias. Por isso aquela cena da ponte me marcou tanto, porque eu não consigo parar de pensar que provavelmente ninguém ali acordou querendo cometer um erro. Ninguém saiu de casa pensando em ser negligente, mas de alguma forma o óbvio desapareceu. A corda estava ali ao lado da cena, e ainda assim ela ficou invisível, e isso acontece o tempo inteiro, não apenas em situações extremas como essa. Acontece quando nós ignoramos os sinais de esgotamento de alguém que amamos, acontece quando deixamos de perceber que nossos filhos estão tentando chamar nossa atenção, acontece quando não notamos que nós mesmos estamos chegando ao limite. Às vezes o que está faltando na nossa vida não é mais conhecimento, é mais presença, mais pausas, mais consciência, mais capacidade de olhar para aquilo que está diante de nós sem estar pensando em 10 outras coisas ao mesmo tempo. Nós vivemos registrando tudo, mas observando tão pouco. Estamos acumulando informações, mas experimentando menos. Estamos assistindo a própria vida acontecer através de uma tela. No final das contas, o que me assusta naquela história não é apenas a tragédia, é perceber como ela expõe uma fragilidade humana que existe dentro de todos nós. A capacidade de deixar o óbvio escapar. E talvez a reflexão que fique seja essa. Quantas cordas soltas existem hoje na nossa vida que nós simplesmente não estamos vendo? Quantas conversas importantes estamos adiando? Quantos sinais estamos ignorando? Quantos momentos estamos atravessando sem realmente estar neles? Porque uma vida inteira muda quando nós decidimos prestar atenção de verdade. Antes de encerrar, eu queria deixar algo que vai além da reflexão desse vídeo. Por trás dessa notícia triste, existe uma família, existe uma mãe, existe um pai, existem pessoas que acordaram naquele dia sem imaginar que as suas vidas seriam alteradas para sempre. E às vezes, quando vemos tragédias pela internet, corremos o risco de esquecer que não estamos olhando apenas para uma manchete, nós estamos olhando para uma vida. Uma vida que tinha sonhos, planos,
pessoas que amava e também era profundamente amada. Por isso eu queria terminar esse vídeo com respeito e com oração. Que Deus conceda descanso a Maria Eduarda, a Duda, e que a família encontre consolo, força e amparo em Deus para atravessar uma dor que palavras humanas jamais conseguirão dizer. E que essa história tão triste, tão difícil, nos lembre da importância de viver com mais presença, mais cuidado e mais atenção uns aos outros, porque a vida é preciosa e muitas vezes nós só percebemos isso quando somos lembrados da sua fragilidade. Que Deus abençoe você e sua família e que Ele nos ajude a enxergar aquilo que realmente importa enquanto ainda temos tempo. Um grande, grande beijo e até o próximo vídeo.